Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Jefferson. Eu estou gravando esse vídeo dia 31 de dezembro de 2023. Faz pouco mais de um ano e meio que eu gravei um primeiro vídeo aí falando sobre um problema de saúde e Deus pôs em meu coração começar a fazer alguns vídeos gravando e colocando sempre no YouTube falando sobre a situação, né, o meu problema de saúde, que é o transtorno bipolar. Não é muito falado, né? Hoje até que tem muito conteúdo no TikTok, Instagram e tal, mas eu vou falar sobre a minha vida desde quando, antes do diagnóstico e antes de começar a tomar remédio. Podia começar falando desse ano, que foi quando eu comecei a me tratar de uma forma mais séria, principalmente tomar algumas atitudes diferentes, mas eu vou falar desde o início, e vou começar por 2009, tá? Já que é o primeiro vídeo que eu tô fazendo um pouco mais interessante, eu acho que é um pouco melhor. Então, em 2009, gente, foi a primeira vez que tive uma saída de casa, né? O que que aconteceu, tá? Não sei muito bem o que eu queria fazer, fazem 14 anos já, mas eu queria fazer alguma coisa e eu acabei brigando com meu pai. Mas não foi nada agressivo, foi mais uma discussão. E eu saí de casa e aí eu fui para casa de um amigo, tá? Que na época a gente trabalhava junto na Deloitte, o Hermes e o Lucas Barreto. A gente foi. Eles moravam juntos e tinha um quarto lá. Eu falei, ó, posso ficar aí uns dias? Pode. Aí eu fui e fiquei uns dias lá. Mas eu só fui para lá para não ter que ouvir o meu pai falando que eu estava errado, né? Ou seja, era uma coisa como se fosse um absurdo ouvir que você estava errado. Que não faz o menor sentido, gente. Parece que errar fora do padrão humano. A gente erra todo dia, a todo momento, né? Então, aí eu fui, fiquei uns dias lá, e depois eu acho que de 5 dias sem conversar com meus pais, conversar com minha irmã, eu voltei para casa e seguiu a vida, tá? Assim, só que nesses dias, eu vou falar para você, o padrão era, eu saía para beber, bebia muito, e depois ia para gandaia, e sempre era assim, e chegava 3, 4 da manhã na casa do meu amigo, e era sempre assim. Só que aí eu voltei e aí a oscilação do estado de humor começava a ter sempre, né? É padrão no bipolar. E isso foi por volta de fevereiro ou março de 2009, tá? E em 2009 ainda, eu tive um reconhecimento na Deloitte, que é padrão, né? Todos os anos a gente tem os novos assistentes são promovidos, são demitidos e a vida segue. E eu fui promovido a sênior de auditoria. Isso foi em julho, agosto de 2009. Só que em novembro, perto de novembro, eu estava em depressão, achava que eu era incompetente. O que que eu fiz? Eu fui pedir a conta. Então, assim, eu quero, com esses comentários, falando sobre o dia a dia da vida de um bipolar, pelo menos do que já passou. Primeiro, eu vou falar muita coisa do que já passou, para depois eu começar a falar das coisas que eu tenho vivido. Porque é muita coisa, né? E o bipolar, assim, ele tem o principal que eu vejo, pelo menos para mim, quando você tá na época de mania, tá, gente? O seu pensamento é muito acelerado, você tem muita ideia e você acha que você vai mudar o planeta, você se considera um gênio e tudo mais. Às vezes você pode até ser inteligente, tá? Mas todo mundo te acha louco, porque ninguém consegue acompanhar e não adianta nada você ter uma ideia boa se você não conseguir a ajuda dos outros para poder fazer a sua ideia vingar. Então, assim, tem que. O bipolar, cara, ele é meio chatinho. Então, tem que ter paciência, tem que ter dedicação.
E naquela época foi quando eu comecei a fazer terapia, pouco depois dessa minha depressão de 2009, aí em 2010, tá? Mas isso eu vou deixar para depois, eu vou fazer uma gravação diária. Nesse tempo, acho que tá ótimo e eu agradeço a Deus todos os dias por hoje estar vivo, pela bênção da vida, porque hoje eu consigo olhar para tudo que passa na minha cabeça, todos os momentos. Há pouco tempo atrás, pouco tempo foi, algumas semanas atrás, veio um pensamento em mim e falou: cara, pega o seu dinheiro, pega seu carro, sai de casa, vai usar droga, vai beber, vai sumir e volta se quiser voltar. Se não quiser, também morre e tá tudo bem. Mas olha a coisa que absurdo que vem o pensamento. Não é porque você tá bem, às vezes, que você fala, ah, não vou mais ter pensamento ruim. Na verdade, o pensamento vem a todo tempo. Então, a gente, todos, todas as pessoas, sem exceção, não só o bipolar, tem que ter uma forma de trabalhar o pensamento. Como diz a doutora Ana Beatriz, que eu gosto muito. É a consciência que observa o pensamento. A gente é isso. A gente é muito além do pensamento, beleza?